E eu sei que a Nívia, sabe, deve estar assistindo a gente em algum lugar e deve estar torcendo porque, sinceramente, metade de tudo isso aqui, um pouco mais, é da responsabilidade da companheira Nívia, que nos ajudou muito. A segunda coisa é que, já há muito tempo, quando o Temporão era meu ministro da Saúde, no primeiro mandato meu, depois que saiu, no segundo mandato meu, o primeiro foi Humberto Costa, eu queria um estudo para saber se a gente poderia fazer com que a gente trouxesse os especialistas para as pessoas que frequentavam a assistência do SUS. E nunca é fácil a gente tomar essa decisão, porque sempre não tem dinheiro, porque sempre não tem os especialistas. E nós ficamos, o Temporão tentou, e eu queria que fizesse um plano de saúde mais barato, eu até inventei um plano de saúde público, sabe, mais barato, para que o povo pobre tivesse o direito de ter as máquinas que os ricos têm. Eu não queria nada, eu não queria tirar a máquina de ninguém, só queria dar ao pobre o direito de chegar naquela máquina. Porque ele também é um ser humano, ele tem o direito de ter aquela máquina. E em 2012, eu já não era mais presidente da República, eu estava na Via Anhanguera, junto com o doutor Padilha, junto com a Dilma Rousseff, presidenta da República, e junto com a Luísa Mercadante, discutindo o Mais Médicos. Eu dizia para o Padilha, olha, Padilha, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco, porque o problema da sociedade é a segunda consulta. O problema do povo pobre, naquele tempo ainda já não era tanta receita, mas era a segunda consulta, sabe? E naquele tempo eu até falei que a gente ia ter resistência muito grande no Sindicato do Médico com a criação dos Mais Médicos. E tivemos, no Brasil inteiro, muitos sindicatos se colocaram contra, sabe? E muitos setores da saúde se colocaram contra os Mais Médicos. E eu acho que o Mais Médicos foi uma revolução feita nesse país, porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer médicos chegar em quase todos os municípios brasileiros. E eu lembro que quando a Luísa Erundina era prefeita, ela tinha dificuldade de levar médico para atender nas regiões mais pobres de São Paulo, por conta da violência e o medo que as pessoas tinham de trabalhar lá. E quando nós voltamos a presidir esse país, o Mais Médico estava só com 13 mil profissionais. Hoje nós já somos 28 mil profissionais, ou seja, nós mais que dobramos a quantidade de médicos, sabe, nesse país. Mas eu ainda me ressentia da necessidade de ter, sabe, alguma coisa a mais que pudesse fazer o povo mais humilde, o povo que trabalha em fábrica, porque eu vivi os dois lados. Eu sei o que é um hospital quando eu era deputado federal, eu sei o que é o hospital quando eu era metalúrgico. Então a diferença é muito grande, sabe, para o médico que tem um presidente da República e o acesso do povo que o presidente da República diz representar. Então era preciso garantir, às vezes brinco, as pessoas não precisam nem ficar nervosas comigo, é porque quando você chega numa cidade, num estado, você pergunta assim, a saúde da tua cidade é boa? O cara fala, é ótima. E eu pergunto, e quando você vai no médico? Você vai no médico da cidade? Não. Muitas vezes ele vai, sabe, no particular. A educação é a mesma coisa. A educação da minha cidade é boa, mas o cara vai, sabe, coloca o filho numa escola particular, porque ele tem dinheiro para pagar e a escola particular dá uma atenção, sabe, que o poder público, sabe, pela universalidade não pode dar. E a saúde é a mesma coisa. Eu sou de um tempo em que as pessoas, esse dedo meu aqui não precisava ser cortado. Hoje eu tenho consciência que eu não precisava ficar, sabe, decepado como eu fiquei. Poderia ter tirado um pedaço só. Mas eu era um metalúrgico. Cheguei no hospital cheio de graxa. Às 6 horas da manhã, o médico resolveu dar anestesia aqui, arrancou o dedinho e acabou. Sabe o que faz falta o dedo? E faz falta um dedo. Faz muita falta. Vocês não sabem que no começo eu tinha vergonha
de não ter o dedo. Eu nem usava aliança para que as pessoas não vissem que eu não teve dedo. Eu já contei uma vez, eu tinha muita dificuldade de lavar o rosto, porque você enchia a mão d'água, quando chegava aqui estava vazio. Ou seja, eu levei algum tempo para aprender a colocar a mão assim e conseguir lavar o rosto. Eu não precisaria ter passado por isso. Ontem, saindo de um ato, Padilha, lá na Itajaí, nós vamos fazer um ato ontem, gente, presta atenção. Desde 2016, que a Petrobras não contratava uma obra em nenhum estaleiro brasileiro. Pois ontem nós vamos dar o início da contratação de 9 bilhões de reais no porto de Itajaí Navegante. E na despedida lá, cumprimentando as pessoas, eu fui visitar um local que estavam as pessoas com deficiência. Tinha bastante gente lá. E quando eu fui abraçar a mulher falou assim para mim, olha, eu vim aqui para te abraçar. Ela falou, eu vim te abraçar porque eu vou morrer. Eu já estou desenganada, então eu não queria morrer sem te abraçar. Eu não tinha o que falar. Eu dei um beijão, e eu falei, olha, você tem que ter fé, tem que rezar muito e se cuidar, e fazer tudo como é que mandar. Eu nunca tinha vivido, possivelmente essa mulher, que estava com a cara de uma mulher muito humilde, ela não tenha feito o tratamento, sabe, certo, não teve a consulta na hora certa, não descobriu o câncer na hora certa. Ou a doença que ela tem, porque eu também não perguntei a doença, eu não tive mais coragem de conversar com ela. E aí eu lembrei que eu fui no Sírio dar uma olhada na minha garganta e eu jamais imaginei ter câncer. Dia 26 de outubro, um dia antes do meu aniversário, eu estava com muita febre, a garganta irritada, eu fui no médico, ele falou, você está inflamado, você me deu um remédio lá. Eu ia saindo, a Marita falou assim para mim, ô Lula, por que você não faz um PET scan? Eu fiquei muito nervoso, porque tinha que tirar a roupa, tirar o cinto e deitar numa máquina, que é chato. Aí, eu deitei naquela máquina. Quando eu saí, tinha algumas pessoas chorando. Eu tinha descoberto o câncer na minha garganta. Muito pequeno, mas eu tinha descoberto. 2 dias depois, eu já estava no hospital internado, fazendo tratamento. Eu fico imaginando por que todas as pessoas não têm direito a isso. Quantas pessoas morriam nesse país porque ia no médico, o médico